Eu lembro do dia que eu percebi que tinha chegado no fundo do poço de verdade. Eu dei um soco nessa mesa aqui do meu computador e a lágrima escorreu lentamente pelo meu rosto. Com mais 130 mil reais em dívidas, eu tinha acabado de tentar gravar um curso, mas eu gravei, foi a minha frustração. Aquela liberdade, aquela missão nunca avançava de verdade. As pessoas que eu mais amo, vendo que eu iria acabar sendo nada mais do que uma grande promessa. E eu tentando tudo que eu sabia para cuidar da minha família, para ajudar todos eles a terem o melhor, e ainda parecia que o mundo estava desabando sobre a minha cabeça. Eu estava completamente com raiva, frustrado, e eu disse a Deus, eu tenho feito tudo o que eu posso. Por que eu ainda não tenho o suficiente? Por que ainda não é o suficiente? Aquele momento de colapso se tornou o meu grande avanço. Porque ele me mostrou, porque o que ele me mostrou acabou mudando tudo. E até o final desse vídeo eu vou te revelar essa mesma revelação para você, beleza? Você já sentiu que você está fazendo tudo o que pode, lendo livros, tentando mudar a sua vida, mas a sua vida ainda não está produzindo os resultados que você sabe que é capaz? É como se houvesse algo literalmente te segurando, te puxando. E você sabe que tem mais coisa, você sabe, você pode sentir que tem mais coisas para vir, que tem muito para dar, muito para acontecer, mas parece que não sabe como alcançar isso. E hoje eu vou te dar uma clareza de que você provavelmente nunca ouviu antes. E se você ouvir essa mensagem até o fim, eu acredito que você nunca mais vai ser o mesmo. Porque a verdade é que essa riqueza, ela é espiritual. Não parcialmente, não ocasionalmente, na maioria das vezes e tudo mais. Eu estou prestes a te provar isso, mas deixa eu te avisar, antes de eu te falar como que tudo isso funciona. Essa mensagem pode desafiar alguma das crenças que você carrega há muitos anos, beleza? Pode ir contra algumas filosofias, algumas coisas que você acredita há tempos. Então, isso pode confrontar as mentiras que você não sabia que existia. Mas também vai desbloquear o seu poder e a sua paz, que foram soterrados pelo peso da confusão espiritual e do condicionamento mundano, do condicionamento da vida moderna. A maioria das pessoas pensa que está falida por conta do emprego, da educação, da economia, do governo. Mas a verdade é que a pobreza costuma ser um espírito, uma mentalidade geracional transmitida como se fosse uma maldição. Mas pode ser que você não tenha sido ensinado a lidar com dinheiro. Você foi condicionado espiritualmente a esperar o quê? A falta, a escassez. É por isso que não importa o quanto você o quanto você aprenda ou o quanto você se esforça, você continua voltando à luta. Você continua dando o máximo de si. Tô na luta, tô na correria. Porque a verdadeira luta não é com a tua conta bancária. É com as crenças invisíveis do teu espírito. A pobreza, ela é familiar, ela é confortável, eu conheço ela. Ela é segura, mesmo quando isso está te prejudicando, quando está prejudicando o teu crescimento. E aí, essa pobreza, esse nível de conforto vai te dizer o seguinte, vai pelo seguro, vai pelo certo, não arrisca. Apenas seja grato, é suficiente. E embora a gratidão, esse nível de gratidão seja poderoso, o inimigo pode transformar isso daí em contentamento com a estagnação. Até que você enfrente os espíritos do medo, da indignidade, da escassez, eles vão continuar te roubando em silêncio, de forma consistente, silenciosa, todo dia um pouquinho. E eles não vão embora até serem expostos, até você decidir. E uma vez expostos, você começa a perceber que não era o seu chefe, que não era o teu bairro, o teu mercado, que mantinha você quebrado nessa situação. Era o que você acreditava sobre si mesmo e o que Deus diz que você merece. O caminho do pecador, ele é duro. Ele é transgressor. O pecado torna a vida pesada. Ele obstrui o teu espírito literalmente. Ele interrompe a tua clareza. Você está tentando progredir na vida, nos negócios, mas a tua alma é como se estivesse arrastando uma âncora espiritual. Você está tentando construir o seu negócio de uma forma muito honesta, mas continua se desviando. Por quê? Porque o teu espírito está perdendo energia. Energia vital. Aquele vício com o qual você nunca lidou, ele está drenando a tua disciplina. Aquele hábito no qual você continua voltando ali, está matando a tua consistência, que é o cerne de todo o crescimento, a consistência, a disciplina. Até mesmo a tua atitude, seja ela amarga, raivosa ou arrogante, pode bloquear as tuas bênçãos. É difícil manter o foco quando a sua alma está em conflito. E você não consegue receber o transbordamento quando possui, quando abriga, quando dá local à escuridão. O pecado, ele não apenas torna a vida mais difícil, ele torna o alinhamento espiritual impossível. Deus resiste aos orgulhosos. E o orgulho, muitas das vezes, se disfarça de quê? De independência. Eu entendo isso, eu vou descobrir
E não é isso, você precisa do quê? Rendição. Não é de estratégia. Você precisa se render. Então, antes de tentar outro funil, ou lançar outro produto, ou outra estratégia, pergunte a si mesmo: eu estou espiritualmente alinhado? Porque se você estiver fora de ordem no espírito, seu negócio vai parecer o quê? Uma guerra espiritual. E você provavelmente sabe exatamente do que eu estou falando. Você pensa demais em cada postagem. Você duvida do teu preço. Você acaba se encolhendo diante das câmeras. Você pode ficar procrastinando por semanas e chamar isso de planejamento. Tem gente que é viciada em planejamento. Eu já fui viciado em planejamento. Isso daí não é preguiça, tá? É uma tensão espiritual. É uma luta. Eu vou e sou puxado. Eu vou e eu sou puxado. Bora falar sobre pecado? Desperdício de tempo. Ele está devorando o teu progresso. A sombra, o mundo, só precisa que você fique distraído. Toda vez que você volta àquele velho hábito, aquela luxúria, aquela dosezinha rápida de dopamina, aquela desculpa preguiçosa, você está trocando horas e horas de clareza e de visão de sucesso por alguns segundos de falso conforto. Esse pecado não é apenas errado, assim, por ser errado. Ele é muito caro para você. Está custando a você foco, criatividade, disciplina e até mesmo oportunidades divinas que Deus teria enviado se você tivesse em posição de receber. Se você não acredita nisso, é só você ler. Aquele que não produzir frutos será lançado ao fogo. Você não pode plantar pecado e esperar bons frutos. A verdade é que você está tentando construir um legado em solo contaminado. E mesmo que você tivesse algum sucesso, você estaria em campo inimigo. Então, vamos falar sobre uma outra área que impede o progresso das pessoas e que elas podem nem perceber. A comida. Às vezes, comer se torna uma forma de fuga. Não porque você está com fome, mas porque você está estressado, ansioso, tentando evitar algo mais profundo. Você está comendo pelo conforto, ao invés de comer para se nutrir. E o inimigo também vai utilizar isso. Você começa a comer novamente por emoção e não por propósito. E com o tempo ele suga a tua energia, tua clareza, tua consistência. Para você ter noção, os nossos ancestrais costumavam passar horas e horas entre as refeições, porque eles tinham que caçar para se alimentar. Os nossos corpos não foram feitos para comer em excesso o dia inteiro. Muito açúcar te dá impulso rápido e logo depois te derruba completamente. Você não consegue se concentrar, você se sente lento. O açúcar, na verdade, contribui para a mente com TDAH. Você perde horas de produtividade e nem consegue rastrear para onde essas horas foram. Como eu gastei meu tempo. A cafeína, muita cafeína, é a mesma coisa. Pode te deixar animado no momento, mas com o tempo esgota o teu sistema nervoso. Porque ela não te dá mais energia. Ela só troca a sinalização de estou cansado e ela corta essa comunicação para que você não saiba que está cansado. Então você fica operando em modo de condição extrema o tempo inteiro. E nenhum organismo aguenta isso por muito tempo. Você começa a se sentir ligado, só que cansado e esgotado, irritado, desconectado. Quando a sua energia física está muito baixa, o seu fluxo espiritual também desacelera. Tudo que está ligado na Terra está ligado no céu, tudo que é ligado no céu está ligado na Terra. Suas ideias não batem da mesma forma. Sua capacidade de produzir, por exemplo, conteúdo, apresentar-se com excelência, seguir uma rotina, tudo isso começa a ruir, começa a se quebrar. E o seu corpo, e se o seu corpo estiver fora de ordem, a sua produtividade também vai estar, obviamente. Se seu sistema estiver pesado, sua visão ficará turva. Imagina um carro, um motor cansado tendo que puxar um caminhão. Não consegue. Cuide do seu corpo porque Deus deu ele para você cumprir o seu chamado, não por beleza. E quando a sua energia está baixa, a sua missão sofre. Disciplina espiritual e disciplina física andam de mãos dadas. O sistema do pecado não rouba apenas a tua alma. Ele rouba a sua agenda, o seu 1% diário, a sua força e o seu sucesso. Então, vamos falar sobre a sombra e a sua economia. O inimigo e a economia. Literalmente, o diabo e a economia. Agora, ele financia movimentos, plataformas, influenciadores sobre energia obscura. Aquelas menininhas que ficam dançando no TikTok, a grande maioria, infelizmente, acaba participando de um cenário de escuridão. Não tem problema nenhum ser modelo ou ser modelo. Mas, quando se usa do corpo
para um soft porn, que a gente chama, você está participando da indústria da pornografia, por exemplo, que é uma energia completamente obscura. E é por isso que a indústria pornográfica é uma máquina bilionária. E se você não sabe como funciona o sistema, um cérebro viciado em extremas doses de dopamina, assim como a pornografia proporciona para o cérebro de uma pessoa, para você se conectar com o vício, você precisa de gatilhos. E a internet hoje cheia de pessoas, de movimentos do soft porn que a gente está falando, de uma mulher que não está cometendo nenhum ato, ou de um homem que não está cometendo nenhum ato, mas coloca aquilo com a intenção de usar a sexualidade para cima de quem tem esse tipo de problema, a mulher vê um gatilho, ela vê uma coisa que dispara o gatilho e fala, vambora para pornografia. Então, é um sistema montado. É por isso que as mentiras viralizam. É por isso que o engano continua a ser mais lucrativo do que a verdade nesse mundo. Porque vergonha, luxúria, o ego, manipulação são muito valiosos no mercado do inimigo. O inferno tem um orçamento de marketing, se você não sabe. Ele te paga com escravidão. Você pode ganhar na bolsa, mas perde a tua alma no processo. Você pode viralizar, mas perde a tua alma no processo. E alguns nem percebem que estão servindo ao diabo. E outra, se você duvida disso, coloca no YouTube onde você quiser assistir. Entrevista de ex-atriz pornográfica. Tem várias que já saíram do mercado e colocam o seu depoimento lá de quem vivenciou aquilo. Você pode conseguir até mais visualizações, mas não consegue dormir à noite. Você pode viralizar, mas seu espírito permanece seco. Deixa eu te fazer uma pergunta séria. Qual espírito está financiando o seu negócio? O do céu ou do inferno? O da luz ou da sombra? Não acredito em céu e inferno, tá? Luz e sombra. Em qual deles você vai servir? Qual jogo você vai jogar? Porque só existem dois caminhos para ser jogado. O jogo da luz ou o jogo da escuridão. O jogo da autenticidade, do seu verdadeiro eu, do seu eu superior, ou o jogo do mundo. O que é o jogo do mundo? Para fazer um monte de palhaçada para viralizar. Criar produtos com promessas falsas que enganam. Tudo isso é o mundo. É a técnica, é o mercado de marketing dali que está funcionando. Ou o jogo da autenticidade, do seu eu superior. Que é quando você coloca a sua mensagem para libertar, para ajudar as outras pessoas. Mesmo que o marketing não seja tão poderoso de início. Mas se você for parar para pensar, a real necessidade do planeta hoje é a de pessoas como você colocando a sua mensagem no mundo. Então, assim, falando em termos de sombra e de luz, todos os dois podem assinar cheques, mas apenas um paga. Deus é o único que vai te pagar com paz de espírito no seu coração. Então você pode se perguntar, por que tem mais bilionários buscando monges para aprender sobre a vida do que nenhum monge buscando bilionários para saber como ganhar dinheiro? Por que as pessoas que ainda não acreditam em Deus ganham dinheiro? Você pode fazer essa pergunta. Porque alguns deles ainda não têm esse discernimento que a gente está falando aqui. Por que alguns deles ainda enriquecem? E por eles não terem esse discernimento, eles estão servindo às trevas sem nem saber. Eles acham que estão apenas sendo ambiciosos ou se esforçando, mas espiritualmente estão sendo usados. O diabo não precisa da tua adoração, ele só precisa da sua desconexão, da sua distração. Ele vai usar o seu orgulho, o seu trauma, a sua luxúria, a sua obsessão pela vida mundana e fará com que você construa o reino dele pensando que é seu. Até que você seja salvo, você não tem apenas um problema com o pecado. Você tem um problema com senhorio. Você é guiado pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do mundo. Não tem como servir a dois deuses. Então, uma coisa que eu aprendi em Romanos 8:11 diz assim: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também vivificará os seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês.
Essa palavra vivificar significa energizar, restaurar, trazer de volta a vida. Isso não é apenas uma conversa espiritual, é poder de verdade. Quando você está esgotado, esgotada, suas ideias parecem vazias. Quando seu corpo está cansado e sua motivação se esvai, se desfaz, vai embora, o Espírito Santo tem a capacidade de literalmente te reanimar. Ele vai vivificar o seu corpo mortal. Isso significa sua carne, seu foco, sua energia física. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos está disponível para recarregar o seu corpo, a sua mente e a sua capacidade criativa. Quando você se entrega e permanece perto dele, o Espírito não te dá apenas arrepios, ele te dá gasolina no tanque. Isso é produtividade sobrenatural. É só você parar e olhar a vida de algumas pessoas que são exemplo positivo e perguntar como essa pessoa faz tudo que faz e tem tanta energia e dorme pouco e trabalha muito e parece que tem 50 mil vezes mais energia do que eu. Se você tem estado exausto, esgotado, tentando seguir em frente com a carne apenas, lembre-se disso. Você não precisa, você nunca foi destinado a isso. Deixe que ele vivifique o seu corpo. Agora, voltando àquele momento da minha vida, aquele momento me quebrou de verdade. Eu ficava perguntando a Deus assim, onde está o dinheiro? Por que isso não está funcionando? E ele sussurrava, você está tentando gerar abundância sem mim. Você não pode fazer isso sem mim. Você quer resultados do reino sem conexão com o reino. E eu achava que estava passando tempo suficiente com ele, mas não estava passando tempo de qualidade. Eu não estava me alimentando, me fortalecendo do amor dele. Eu percebi que eu não tenho o poder de criar riqueza sustentável sem o Espírito de Deus. Você pode se esforçar na carne e ainda assim se sentir preso ou presa. Ou você pode se associar a Deus e entrar em transbordamento, em abundância. Você não pode fazer isso sem ele. Não é a sua rotina, não é o teu carisma, não é o algoritmo, é a unção dele que faz a diferença. O favor dele abre portas. A graça dele abre portas. O poder dele multiplica a semente. E quando ele está presente, você não apenas cresce, você flui. Mas aqui está a parte mais profunda dessa revelação. Não se trata de fazer mais para Deus, trata-se de estar mais com Deus. Você realiza mais quando opera a partir do poder dele. Não da sua pressão, da sua força, da sua inteligência, da sabedoria, da clareza. Não vem de outra tática, vem da presença dele. Passar tempo com Deus não é um item religioso a ser preenchido, esse nem é o meu intuito aqui. É onde você se conecta à fonte. Quanto mais você se conecta no amor dele, mais confiança, direção e paz você carrega para o seu negócio. Você não vai utilizar o seu negócio, as redes sociais, como item de busca de reconhecimento, de like, porque você já está preenchido, não te falta nada. E aí você carrega ele para o seu negócio. E é aí que os downloads divinos acabam acontecendo. É aí que os seus pensamentos ansiosos são substituídos por estratégia, por clareza. É aí que você para de reagir e começa a construir com um propósito. Você sabe o que está fazendo. Quando eu fiz do tempo com ele a minha prioridade, antes do conteúdo, antes do público, antes dos números, tudo mudou. O fruto veio mais rápido, o trabalho parecia mais leve, porque eu não estava esgotado, sentindo que estou devendo algo a ninguém. Eu estava fluindo em comunhão, portanto, não se apresse apenas para cumprir prazos. Permaneça naquele que já concluiu a obra, ele já viu o futuro. Porque Deus não apenas fornece o poder, ele é o poder. E se você está ganhando dinheiro sem ele, ouça-me, é em vão. Você pode ganhar o mundo e perder a sua paz. Você pode acumular números e ainda se sentir vazio. Porque dinheiro sem significado é apenas barulho. Deus não quer que você apenas fique rico se for chamado para ser rico. Ele quer que você reine. Ele quer que você seja livre enquanto constrói. Beleza? Se ele não estiver no centro, não durará. E se você acha que não precisa dele, está construindo em areia. Eventualmente a tempestade vem e somente o que é construído na rocha sobrevive. E aí algumas passagens rápidas para comprovar tudo que a gente conversou aqui, tudo que eu falei para você. Beleza? Pois lembra-te do Senhor teu Deus, pois é Ele quem te dá a força para produzir riqueza. Esse versículo aqui já encerra a discussão. Você pode tentar o quanto quiser, mas se Deus não soprar sobre a sua vida, ela não se multiplicará com significado.
Seus dons por si só não vão te sustentar. A graça dele é o que fará isso. É pela graça. Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece. E ele não lhe acrescenta dores. Você pode se esforçar para chegar à riqueza, mas se estiver exausto, ansioso, desconectado de Deus, isso não é riqueza verdadeira. A verdadeira abundância em Deus traz paz. Mateus 6, 3 diz o seguinte: buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele fala assim, ó, todas essas coisas. Ele não fala um carro, uma casa no máximo e tudo. Ele fala todas as coisas. Não existe limitação. Quando você o busca primeiro, antes do sucesso, antes do marketing, antes do dinheiro, ele acrescenta tudo o que você precisa e quer. Seu poder, sua presença, estratégia, clientes, clareza, energia e até mesmo conexões divinas. E o Salmo 1 diz assim: a pessoa que medita na palavra dia e noite é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, a qual dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Tudo que eles fazem prospera. E não se trata apenas do trabalho externo, trata-se do alinhamento interno com Deus. Quando você está enraizado nele, você produz frutos duradouros. Então, se você se sente preso ou se sente no meio do caminho, você quer expandir os seus negócios, aumentar sua renda, viver em abundância, com liberdade, mas sua alma se sente seca, você tentou táticas, seguiu um monte de guru, baixou todos os e-books, brindes, assistiu todos os vídeos do YouTube praticamente, e ainda sente que tem algo faltando, essa parte que falta não é mais uma estratégia, é poder espiritual. Portanto, a verdadeira abundância começa quando você para de construir sozinho. Quando você começa quando você para de perseguir o desempenho e passa a caminhar na presença. A presença de Deus não é só um lugar de paz. É um berço para o seu propósito, da sua visão, do seu avanço. Então, se a sua vida tem sido marcada por esforço, que esse seja o momento de você se entregar. Se o seu negócio tem se esgotado, talvez seja a hora de deixar Deus construí-lo através de você. Não é você que constrói, Deus me ajuda a construir, não. É Ele que constrói através de você. Então você se entrega e fala, constrói através de mim. Eu vou parar de colocar o meu ego na jogada. Eu vou parar de colocar minhas carências, minhas mazelas, meus medos, minhas escassez na jogada. Salmo 127, 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharão quem? Trabalham quem? Os construtores. Eu já trabalhei em vão antes. Eu já vi meses de esforço produzirem quase nada. Porque eu estava operando com a fumaça, não com a fé. Mas, novamente, quando eu comecei as minhas manhãs na sua palavra, quando eu desacelerei e realmente perguntei a Deus o que Ele queria que eu fizesse, em seguida, tudo mudou. As oportunidades se tornaram claras, os clientes certos aparecem, a sua vibração mudou, obviamente. Os clientes começam a vir, Deus começa a mandar. O conteúdo me tocou mais profundamente. E é isso que eu quero para você. Não apenas que você ganhe só dinheiro, mas que você experimente mais paz enquanto constrói a sua liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo. Então tá aqui o meu desafio para você. Antes de tentar outra tática, aproxime-se de Deus. Antes de baixar outra estratégia, antes de qualquer outra coisa, busque a voz de Deus. Porque se a sua base for a base espiritual da luz, o fruto será inevitável. E é isso por enquanto, tá? Se esse vídeo mudou a tua vida de alguma forma, não se esqueça de curtir, comentar e de se inscrever, tá? Eu convido você a conferir no link aqui abaixo uma oferta especial para você, minha oferta mais atual, sobre como construir um império digital com apenas 1 hora por dia. Beleza? Tá disponível, é de graça, é só baixar. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.